CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje fala de bioeconomia. Eu converso com a Natália Pires. Ela é diretora de Marketing e Inovação da Frutti Açaí. Natália, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Obrigada pela oportunidade, tá, da gente bater um papo. Tudo ótimo. Natália, o açaí saiu aí da região norte do Brasil e tomou conta do país e do mundo, né? Um fruto muito valorizado, não só pelo seu poder nutricional, mas porque ele é realmente muito saboroso. A gente conversava aqui nos bastidores sobre minha filha, que é louca por açaí. Enfim, conta pra gente como é o consumo desse fruto no Brasil. É um consumo que cresce ano a ano, né? Então, a gente vê um consumo diferente para um fruto tão brasileiro de maneira diferente no Brasil, né? A gente tem orgulho, como empresa líder, de contar e estimular essas diferentes formas de consumir. Então, a gente tem indústria, né? Um processamento lá local, no meio da Amazônia, vê a população que consome com farinha de tapioca, com peixe, numa temperatura ambiente, não é congelado, em forma de creme. E a gente vê o restante do Brasil aí com consumo muito diverso, com toppings, com granola, com fruta, com leite em pó, batendo em shakes proteicos. Então, é uma diversidade mesmo de forma de consumo que vem crescendo e traz daí os seus fãs, né? Então, a gente vê cada vez mais os jovens, as crianças apaixonados por açaí, e a gente aqui tem um orgulho disso, de fomentar e estimular essa criatividade na hora de consumir também. Agora, existe o mito de que o açaí é calórico. E a gente até estava rindo, brincando, porque assim, a porção do açaí em si não é calórica. O que torna aquela sobremesa, né, aquele lanche calórico, é tudo que as pessoas vão colocando ali para rechear, né? Exato. A gente estava até comentando que como a gente precisa desmistificar, e a gente também, como empresa, como marca, a gente também quer trazer isso. Então, a gente começa a trazer alguns insights de comunicação para o consumidor, para conscientizar. Vou dar um exemplo, né? Uhum. É claro que um creme de açaí tem muitas receitas, cada empresa tem a sua, e a gente preza por ter um produto mais natural, com redução de açúcar. Então, numa porção de 60 gramas, que é o peso médio de uma bolinha de açaí, por exemplo, de frute, a gente está dizendo que a nossa versão regular, ela tem 60 calorias, 61 calorias. É pouquinho, Pouca né? coisa. Para você, é um snack com baixa caloria. Se a gente fala da nossa versão zero açúcar, uma bolinha de 60 gramas só tem 37 calorias. É muito pouquinho. Dá para se refrescar, dá para aproveitar, dá para comer algo super gostoso com pouca caloria. É que aí quando a gente começa a colocar leite condensado, granolas e chocolates e muitos outros toppings, agrega-se muita caloria, mas dá para ter um lanche saudável, gostoso ali, com baixa caloria. Então a gente está falando de uma versão regular de 61 calorias numa porção de 100 gramas. Então já dá para ter uma porção gostosa Boa, e não extrapolar a dieta. muito bem. É um mercado forte, né, que está em expansão. Eu tenho dados aqui que mostram que o Brasil é responsável por mais de 90% da produção global de açaí. E aí eu queria saber de vocês qual é a estratégia da Frutti para se diferenciar nesse mercado que é tão competitivo e que também tem forte participação internacional. Tem. A gente, como empresa, né, a gente tem a empresa Frutti e dentro dessa empresa a gente tem outras marcas, né? Então, dentro no Brasil, líder dessa categoria, a gente trabalha com duas marcas, com a marca Frutti também, como marca de consumidor final, e Split também. Então, a gente tem duas marcas que são com tiers e comunicações, entregas de produtos diferentes. E uma da estratégia para continuar crescendo aqui no Brasil, de maneira crescente, contínua, é sempre através de diferenciação, através, principalmente quando a gente fala de marca Frutti.
Então, que é a marca pioneira nesse mercado, assim, começou há 31 anos atrás, trazendo e fomentando muito desse consumo que a gente vê hoje através do sorvete. E para manter esse crescimento, essa diferenciação que a gente tem como marca, a gente fala muito de inovação, de agregar valor para esse produto, trazendo diferenciação. Então, a nossa marca Frutti, ela tem produtos com ingredientes naturais, a gente tem uma consciência de saudabilidade, de bem-estar, de sustentabilidade. Então, a gente tem linhas específicas para criança, enriquecido com vitaminas. Então, tem todo um pensamento de produto com diferencial e valor agregado, que é uma das nossas estratégias de crescimento. E tem a nossa marca Split, que a gente trabalha para a gente ter um produto também de acesso para toda a população, que também é importante na hora de ter, como empresa, um portfólio completo, né? Então, a nossa estratégia de crescimento é ter portfólio completo, garantindo diferenciação e inovação em todas as nossas marcas. E falando, né, como você mesmo trouxe, de exportação, de mercado externo, o açaí já é altamente consumido fora do Brasil, o que nos dá uma alegria como brasileiro também, a gente tem que ter orgulho disso. Como a gente conseguiu levar o açaí como país para o mundo todo. E a gente tem, até mesmo, a Frutti tem uma empresa afiliada nos Estados Unidos, mas a gente exporta para praticamente todos os continentes. E a gente tem uma estratégia de crescimento fora. Então, com essa empresa nos Estados Unidos, que também é nossa, a gente tem uma marca Macai lá, a gente trabalha também exportando o nosso açaí, construindo o mercado americano, e leva também, através da marca Frutti, para outros países o nosso açaí. Então, o nosso crescimento também vem muito de fora. Hoje, aqui, para você ter uma ideia, a nossa exportação já representa 45% quase do nosso faturamento da companhia como um todo. É bem relevante já o quanto a gente leva o açaí para fora do país hoje em dia. E o fato de ser um fruto da Amazônia se transforma num apelo comercial interessante para esse público internacional? Muito, muito. E tem um interesse muito grande de como isso é feito para garantir que isso é ofertado de uma maneira consciente, sustentável, que mantém, né, a floresta em pé. E isso a gente tem muita preocupação, sempre teve, e a gente faz toda essa comunicação também para garantir essa segurança também para o mercado brasileiro, de como a gente constrói relações sustentáveis na Amazônia, que é onde a gente extrai, né, e tem a nossa base de fruto, para garantir que isso seja comunicado e gere confiança para o mercado externo também. E aí você toca num ponto importante, que é exatamente o manejo sustentável por parte das comunidades no Amazonas nessa lida com o açaí. De que forma vocês realizam capacitação, treinamento, para fortalecer essas comunidades e evitar que elas sejam seduzidas pelo crime organizado, que está muito interessado em desmatamento? A gente olha as nossas comunidades como um parceiro, né? Então, a gente faz questão de ter relações sustentáveis e duradouras, porque a gente sabe que a gente também tem a nossa fábrica lá. A gente precisa ser um bom vizinho, eu sempre digo, né? Como a gente é parte dessa sociedade, dessa comunidade que está lá, e a gente quer prezar para que essa comunidade se desenvolva cada vez mais. Então, a gente faz os nossos projetos sociais e ambientais e de governança para garantir tudo isso, né? E a gente vem se estruturando como empresa ao longo dos anos para fortalecer cada vez mais, né? Então, a gente aumenta a nossa área de ESG, que olha para tudo isso, para toda essa comunidade. Então, estamos começando agora a safra no Pará, né? A gente trabalha tanto com a safra do Pará quanto da Amazonas. E a gente finaliza por agora a safra do Amazonas e começa a safra do Pará. Então, a gente tem um time em campo com muitas pessoas,
fomentando cooperativas. Então, a gente junta muitos dos produtores em cooperativas que nos ajudam a estruturar todos esses programas sociais e ambientais, de treinamento, conscientização de quem vai vender o fruto. A gente ajuda em certificação desses produtores, certificações de orgânico, por exemplo, que dá uma credibilidade, um custo, paga-se mais por frutos orgânicos, a gente ajuda esses produtores a tirarem a certificação. A gente faz programas para garantir a não presença de criança, a não trabalho infantil nessas produções. Então, a gente tem um programa, por exemplo, que chama Aluno Nota 10, que a gente premia com tablet, com notebook, as crianças que vão e têm a sua idade na escola. A gente acompanha tudo isso. A gente, para o início da safra, a gente faz a distribuição e treinamento com EPI para garantir que essa extração desse fruto, né, essa colheita seja feita de maneira correta, de maneira sustentável e com segurança para quem o faz também. Então, a gente tem vários na entre-safra, porque a gente sabe, né, que na entre-safra, a pessoa que vive do açaí, ela tem a sua renda reduzida. Então, a gente tem programas para entre-safra, para garantir que essa pessoa permaneça na cultura do açaí, através da cesta básica, através de educação de outras culturas que dá para ser feita durante a entre-safra. Então, a gente tem os nossos programas durante todo o ano, mesmo na entre-safra, para garantir essa parceria e essa permanência da comunidade de maneira que eles permaneçam e tenham uma condição mínima, né, de continuar ali. Então, a gente, como parceiro, a gente realmente acredita nessa parceria para que seja bom não só para a gente, mas que seja bom para a comunidade como um todo. Muito bem. Agora, Natália, quais são os grandes desafios que você nota para a expansão desse mercado? Me vem imediatamente à cabeça a questão da logística na região amazônica, que é complicada, exatamente para fazer esse escoamento. E aí eu queria saber a estratégia de vocês para tentar driblar esse tipo de obstáculo. A gente tem uma demanda crescente, né? E a gente vai diversificando também os nossos parceiros de fábrica. A gente tem fábrica própria, mas a gente também usa fábricas de terceiros que são dedicados para a gente. Isso, para ter um açaí de qualidade, ele precisa ser processado rapidamente, desde que ele sai do pé e é colhido até o processamento. Ele precisa ser feito isso em 24 horas. Então, o que a gente faz? A gente começa a ter parceiros ainda mais dentro da floresta, para que eles sejam mais próximos do processamento do local de colheita, para que tenha realmente uma qualidade excepcional. E aí, quando ele deixa de virar o fruto e vira a polpa, que é onde a gente já faz o primeiro processamento dele, ele fica algo congelado. Então, pensa que ele sai lá do meio da floresta, enfim, já em polpas congeladas. E, no nosso caso, a gente transforma essas polpas puras ou adoçadas em um creme de açaí, num sorvete de açaí, em Poços de Caldas, na nossa fábrica aqui em Minas. E aí, pensando também em sustentabilidade, a gente olha outros modais de transporte, não só o rodoviário para cruzar o país todo, até mesmo agora olhando também para barcos, para tudo isso. Então, é sim uma dificuldade, e é uma dificuldade também porque é um transporte congelado, né? Mas a gente olha muito mais para uma qualidade de fruto, e por isso a gente até diversifica as fábricas produtoras, mesmo até mais dentro das comunidades, para que elas sejam mais próximas do local de colheita, né? Então, hoje, a gente mesmo estava fazendo uma reunião falando dos transportes de frutos, possíveis produtores, e a gente vê produtores, tenta achar essa comunidade que vai nos fornecer cooperativas que vão nos atender, e se adequa também com os locais de produção, assim. Então, é uma análise entre disponibilidade de fruto, entre ter qualidade para ser próximo, né, do local e ter alta qualidade, e ainda que tenha minimamente um transporte para a gente conseguir fazer. É um jogo que precisa muitas peças se encaixarem, assim.
Queria analisar com você agora um fator que tem atravessado a produção de muitos frutos no Brasil, né, muitos cultivos, que são os eventos climáticos extremos. No caso do açaí, o que tem pegado ultimamente são as secas prolongadas na região amazônica e que tornam o fruto menor. Que tipo de impacto você atribui a esses eventos climáticos extremos e de que maneira também a empresa se posiciona, né, para evitar esse tipo de risco, para mitigar e até se adaptar às mudanças climáticas? Na última safra, a gente viu bastante disso, então a seca acabou postergando o início da safra. A gente acompanha muito toda essa parte climática, mas não é tão controlável assim, né? Então, toda essa mudança climática vem de muitos anos de práticas não sustentáveis globais, né? E como indústria, a gente tem toda uma responsabilidade de se conscientizar e tentar mudar muito disso, dessa cultura. Uhum. Então, como empresa, a gente sofre bastante, o fruto fica menor, o rendimento fica menor, com isso os custos sobem também, e a qualidade do produto final não é a mesma, né? Então, a gente tem bastante preocupação em relação a todas essas mudanças climáticas, mas cada um precisa entender a sua responsabilidade como empresa e fazendo a sua parte, né? Então, a nossa ideia e os nossos projetos socioambientais olham muito para isso no sentido de garantir a floresta em pé, né? Porque a gente sabe que manter a floresta em pé também ajuda no clima global, né? Principalmente quando a gente fala da Amazônia. Então, dentro dos nossos produtores e fornecedores de açaí, a gente tem práticas de manejo sustentável para não derrubar a floresta. A floresta precisa ficar em pé para ele continuar fornecendo açaí para a gente. Então, isso é pré-requisito para fornecedores cadastrados nossos também. Eu te pergunto porque a previsão aí dos cientistas é de que se a gente não conseguir de fato ser exitoso nessa luta contra o aquecimento global e a temperatura ultrapassar esse 1,5 grau, né, que é a nossa meta, a gente pode ter um fenômeno chamado de savanização, em que a floresta tropical perde as suas características, se transformando numa savana e perde com isso todos os seus serviços ambientais. Isso seria um golpe na indústria do açaí, né? Com certeza, mas eu acho que é um golpe para muita coisa, né? A floresta amazônica é um ecossistema riquíssimo, né? Que fornece desde frutos, de ervas, de animais e tudo para pesquisas e para muitos mercados, né? Então, eu acho que como indústrias todas a gente tem essa conscientização e essa garantia e esse fomento, porque quem está lá inserido, né, precisa entender o valor disso também, mas ele também precisa ter as condições, né, para continuar trabalhando e mantendo a floresta em pé. Precisa ser também interessante para eles. Então, como indústria, no nosso papel aqui como Fruti, é fornecer condições normais para que eles consigam se manter lá na floresta e mantendo a floresta em pé. Então, para isso a gente tem precificação justa de açaí, para que as pessoas que fornecem consigam ganhar um valor justo, a gente desenvolve eles, né, ajuda em certificações que garantem valores ainda melhores de venda. Então, acho que é o papel da indústria também, ajudar as comunidades. É claro que a gente também pensa, né, em toda... Tem que ser bom para todo mundo, mas é o papel da indústria desenvolver e fomentar relações positivas, né? E é um ponto que a gente tem aqui como fruto de importância e de projetos que precisam se manter e serem renovados ano a ano. Então, isso para a gente é meta de discussão e comprometimento também. Eu achei muito interessante o trabalho que vocês desenvolvem sobre economia circular, fazendo o reaproveitamento dos caroços do açaí. Eles são utilizados como biomassa para a geração de energia. Conta para a gente como é esse processo. Antes de te contar um pouco do processo, eu não sei como
se as pessoas conhecem um pouco da composição do fruto do açaí. Hum. Porque o caroço, ele representa mais ou menos de 85 a 95% do açaí. Então, pensa que uma bolinha de açaí, quase que 95% é caroço. Uhum. Só 5% ali, né? Entre 5% e 15% é o fruto mesmo. Então, a gente hoje reprocessa mais ou menos quase que 4.000, um pouco mais de 4.000 toneladas de caroço diariamente. Isso é muita coisa, né? E tem muitos usos, né? Não é só. A gente hoje usa como biomassa, né? Para reaproveitamento na nossa própria indústria, para geração de calor e tudo mais. Mas tem muitas outras indústrias fazendo outros trabalhos, né, com esse caroço. Então, até mesmo recentemente eu provei um café, digamos assim, de açaí, Hum. que é um pó também que vem do caroço e você depois faz uma bebida com uma extração, colocando água quente. Então, e eu acho que e tem muito, por exemplo, projeto social que transforma caroço de açaí em bijuteria. Não sei se você já viu, então. No Pará tem muito disso, né? Que tem pulseira, são lindas as peças. E até é um projeto que a gente quer investir e fomentar e ajudar a dar visibilidade para isso também, porque coloca a mulher, né? Normalmente são mulheres que acabam trabalhando com isso, e você coloca a mulher dentro dessa cultura do açaí, que muitas vezes é muito masculino ainda. Então, a gente hoje usa sim, a gente reaproveita quase que 94, 95% do caroço para biomassa, então a gente olha muito para isso, mas eu vejo trabalhos muito legais de outras culturas e outras empresas aí trabalhando e tirando inovação de algo que é muito importante, que é um resíduo muito grande, porque 95% do fruto é caroço, assim, então é algo que é importante, a gente sempre olha e fala como a gente consegue pensar sobre isso, porque ele precisa ser 360, a gente precisa da direcional para tudo, assim. Então é um ponto bem relevante aqui no nosso dia a dia. Ainda no pilar de economia circular, eu sei que vocês, desde 2023, introduziram embalagens de papel para a entrega do produto. E aí eu quero te perguntar sobre investimentos em embalagens de plástico reciclado ou outras alternativas, por exemplo, biodegradáveis, né, para vocês conseguirem, de fato, minimizar o impacto com relação aos resíduos. A gente trocou, né? Então a gente tem uma linha de produto, a linha de food service a gente trocou de plástico para papel, muito também para melhorar essa parte de sustentabilidade, de reciclagem, no tempo que isso leva, né, para ser decomposto e tudo mais. Agora, o nosso desafio é com o restante da linha de varejo, que é a embalagem que a gente compra para ter dentro do nosso freezer. E a gente tem aqui junto, olhando projetos de inovação em todas as frentes. Então, olhando para outras formas, né, outras origens do plástico, então, que não é só do petróleo, a gente também tem outras formas de desconstruir o plástico, tem até mesmo de origem vegetal. Assim como tem de papel também, então a gente um caminho que a gente também olha e pesquisa, precisa de adaptação, claro, como indústria, sempre toda mudança gera um tempo de se acomodar, mas é algo que a gente também está olhando para cá. Enquanto isso não é implementado, né, a gente tem parceria com uma empresa chamada Reciclo, que é de logística reversa, de voltar essas embalagens, direcionar de maneira correta, direcionado para reciclagem. Então, enquanto a gente não resolve e não atualiza as nossas embalagens, a gente tem parceiros que nos ajudam a garantir que isso é direcionado de maneira correta. Agora, com relação à governança, eu vi que vocês conquistaram a nota máxima, 82%, numa certificação socioambiental que é muito prestigiada na indústria, que é a For Life. E aí vocês, por isso, se tornaram referência na indústria do açaí aqui no Brasil. Esse tipo de certificação melhora apenas a reputação da empresa ou ele realmente abre portas para novos mercados? Ele é um requisito para vocês, por exemplo, assumirem novos contratos, sobretudo no âmbito internacional? Com certeza, né? Infelizmente, eu acho ainda, ele é mais considerado fora do país até do que dentro, né? Então,
internacionalmente isso é muito reconhecido, né? Ele garante não só a parte ambiental ou social, ele garante as duas, é um certificado socioambiental. Então, fora do país, ele gera muito interesse e gera muita confiança também, principalmente nos nossos processos. E ainda mais a gente que está apresentando sempre a nossa marca em feiras internacionais, alguns outros eventos, a gente percebe esse interesse e essa credibilidade que essa certificação passa. Mas a gente tem muito orgulho e trabalha também para melhorar a comunicação e a educação sobre o que é essa certificação no Brasil também, né? É o papel também da indústria educar e conscientizar. Então, a gente também tem aqui um desafio de comunicar melhor as coisas aqui no Brasil, para gerar essa confiança e esse orgulho também do consumidor. Então, esse é um papel nosso que a gente quer trazer, mas abre com certeza muita porta e gera muita confiança, né? Para você trazer outros fornecedores, outros parceiros para o negócio, com certeza. Você mencionou agora há pouco que esse é um setor ainda muito masculino, né? O da colheita, do açaí, o processamento. Como é que vocês trabalham para tornar o ambiente mais diverso, mais inclusivo, com a participação maior de mulheres, a questão mesmo racial, né? Privilegiando as etnias, a participação, por exemplo, das comunidades indígenas e quilombolas? Aqui internamente a gente tem toda a política de diversidade, a gente tem metas, né, para toda a parte de diretoria, da gente crescer a participação, né, de cada vez mais a diversidade dentro da nossa própria casa, né, porque isso é o básico que a gente precisa fazer. Então a gente tem as nossas metas para construir ao longo dos anos, de trazer mais participação feminina nas lideranças, a gente tem metas de pessoas com deficiência, enfim, a gente trabalha com todos isso, assim como muitas das grandes indústrias também já fazem muito isso. Temos nossos desafios, então a gente ainda quer ter 50% de mulheres na liderança, a gente ainda não tem, a gente está construindo tudo isso. Mas é um trabalho diário e é um trabalho que você só vai conseguir executar quando se coloca energia, e a gente tem muita energia sobre isso. Então, com certeza, o caminho que a gente trilha é sempre de evolução. E quando a gente olha para as nossas comunidades, a gente tenta trazer isso. Então, apoiar projetos que tragam essa diversidade. Então, a gente olha hoje em dia muito também para a parte feminina dentro dessa cultura, trazendo e ajudando na educação, no fomento, né? Então, a gente sabe que precisa ter essa educação e é um dos investimentos que a gente quer fazer. E um investimento que a gente está olhando para começar a estruturar é trazer essa parte de diversidade também, pensando em indígenas, em outras, nessa outra parte que a gente hoje acaba atuando menos, mas que a gente quer fazer isso através de uma estruturação de um projeto. Então, a gente ainda está numa fase, um passo anterior em relação a isso, e um pouco mais avançada em relação ao fomento da parte feminina dentro dessa cultura. Então, são estágios diferentes, mas que são olhares importantes para a gente, que a gente tem dentro dos nossos projetos sociais aqui. Natália, nosso papo foi literalmente saboroso. Muito bom. Pena que acabou. Eu estou te devendo o kit de açaí. Olha, você prometeu que vai mandar para mim. Eu vou te cobrar, hein? Eu adoro açaí com granola. E você, Ju, qual que você prefere? Com granola também. A turma aqui da CBN é Naturebs. Mas olha, parabéns, viu, pelo trabalho que vocês desenvolvem. É muito importante que a gente dê visibilidade a toda essa cadeia produtiva sustentável, voltada não só para o açaí, né, mas para os frutos aí da Amazônia. Parabéns e eu já te convido para uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Também convido você para conhecer a nossa fábrica no meio da floresta, Maravilha. lá em Mocajuba, que é próximo do Pará. A gente vai começar a safra agora. É um momento muito especial para a gente. O Pará é o principal produtor de açaí do Brasil. Então, eu acho que todo mundo deveria conhecer e se aprofundar. É de um orgulho imenso de todo brasileiro. Eu acho que essa cultura que
está expandindo para o mundo todo, então te convido também a conhecer. Está super convidado. Obrigada aí pela oportunidade. A gente que agradece. Eu conversei com a Natália Pires, diretora de Marketing e Inovação da Frute Açaí. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos o meu lindo Juliano Fonseca e na edição Renato Barcelos. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.